O Senado aprovou o fim da obrigatoriedade de homens e mulheres terem o consentimento do cônjuge para fazer vasectomia ou laqueadura e reduziu de 25 para 21 anos a idade mínima para quem quiser fazer esses procedimentos. No entanto, a proposta ainda depende de sanção do presidente Jair Bolsonaro. É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora pela internet com o advogado especialista em direito médico, o doutor Juliano Pessoa. Vamos ao vivo então com o doutor Juliano, que nos ajuda a entender, né, essas notícias aí relacionadas ao meio da saúde. Doutor Juliano, tudo bem? Boa noite, bem-vindo aqui ao Cidade. Para o marido poder fazer a vasectomia, ou seja, para não ter mais filhos, precisava ter um consentimento da esposa. E para a esposa fazer a laqueadura, que também para não ter mais filhos, precisava ter o consentimento do marido. Essa lei que foi aprovada no Senado acabaria com isso, acaba com isso, é isso? Corretamente, Edson, boa noite a todos que nos assistem, é uma satisfação mais uma vez. Exato, eu diria que assim, tanto a legislação do país como o direito como um todo precisa evoluir acompanhando a evolução da sociedade, tá? Então, nos dias de hoje, a gente não tem mais como conceber esse tipo de legislação, né? Totalmente em desconformidade com a realidade que a gente vive hoje. Então, ter esse tipo de legislação, onde a pessoa não pode se autodeterminar, né? Fazer suas próprias escolhas e tem que pedir permissão à esposa ao marido e o marido à esposa, né? Vice-versa. Então, ou seja, realmente é totalmente descabida. Existia um clamor social muito grande em torno disso e, felizmente, o Congresso decidiu pautar esse tema. Não houve grandes divergências, as duas casas aprovaram com certa facilidade, eu diria. Agora já partiu para a sanção presidencial e, sendo sancionada, de fato passará a vigorar neste formato que você bem destaca. A principal mudança realmente é essa questão de não precisar mais da autorização, da anuência para poder um dos lados fazer a sua esterilização, mas tem algumas outras regras que são bem interessantes. Veja, um período de reflexão, eu chamaria assim, que é o quê? Um período de intervalo de 60 dias entre a manifestação de vontade daquela pessoa que deseja proceder à esterilização e o ato cirúrgico em si, né? Então, isso é uma coisa bem interessante para evitar aquelas manifestações assim de abruptas, né? De supetão, onde a pessoa de repente venha se arrepender. Criou-se também, para você ter ideia, um sistema de regulação que vai assistir essas pessoas, principalmente aqueles mais novos, mais jovens, no sentido de evitar também a esterilização precoce, né, de algumas dessas pessoas. Então, ou seja, essas regrinhas são bem interessantes para que a gente tenha aí uma conscientização da sociedade no sentido de ter pais e mães mais responsáveis, mais conscientes, porque essa legislação, na realidade, que será alterada com essa sanção, é a lei do planejamento familiar, né, que trata sobre todo o planejamento familiar das famílias aí do nosso país. E essa lei, o senhor tem de cabeça aí de quando ela era, doutor? Olha, de cabeça, confesso que eu não lembro agora o ano da lei, mas é de 90 e alguma coisa, né? Mas ela já não se adequa mais, como eu falei, aos dias atuais. Nós estamos em 2022 e as pessoas já não suportavam mais esse tipo de situação de ter que pedir autorização. Além dessa questão da autorização, a gente tem outras situações de desdobramentos. Por exemplo, a mulher, hoje, com essa legislação, ela terá a possibilidade de simultaneamente, ou seja, ela está ali no parto, e ela já poderá simultaneamente, logo após o parto, já se submeter à laqueadura e não precisar marcar um novo ato cirúrgico, ou seja, que demandará nova internação, novos riscos, né, de infecções e tudo que é inerente quando a gente se interna para fazer um procedimento cirúrgico. Então, isso poderá ser feito agora simultaneamente ali no mesmo ato. Então, é outra inovação que vai se trazer aí com essa legislação, que é bastante interessante e traz uma certa agilidade, além de reduzir a questão da ocupação dos leitos hospitalares, que era outra demanda que também se tinha preocupação, principalmente quando se trata de paciente do SUS. Em relação ao SUS especificamente, também tem outra determinação da legislação, que ele terá que trazer essa questão desse método contraceptivo, Edson, em até 30 dias. Então, ou seja, ele não poderá passar vários e vários meses para poder oportunizar essas pessoas esse acesso. Isso terá que ser em até 30 dias. E caso essa lei seja sancionada, como a gente já destacou aqui, ela passará a valer 180 dias após a sua publicação, que é uma forma até de fazer toda a estruturação, todo o aparato do Estado se organizar para poder passar a servir a população com esse novo formato, né, de esterilização e de método contraceptivo. 180 dias são 6 meses, para a gente poder ficar mais fácil na cabeça, não é isso, doutor? Agora sim, o senhor Exatamente. falou aí sobre essa possibilidade de a mulher, no caso,
depois do parto, depois de dar à luz, né, fazer esse procedimento. Eu já conheço vários, né, vários relatos, né, de mulheres que ou o plano de saúde não permitiu fazer esse procedimento junto, ou o próprio médico não recomendou, porque, olha, depois você vai ter um filho também, né, pensa direitinho, vai engravidar de novo. Nesse caso, fica alguma coisa mais certa, ou seja, mais um direito mais certo para essa mulher, para esse marido, para a família, não é? Decidir, por exemplo, fazer, no caso da mulher, a laqueadura após um parto? Olha só, você toca num ponto fantástico, é interessantíssima essa sua pergunta. Isso em relação à escolha, né, especialmente da paciente, você traz esse assunto, é bem interessante. Não pode haver, se o Estado deixará de interferir na liberdade de escolha das pessoas, não será os profissionais que continuarão fazendo isso. Mas veja, por outro lado, se houver, do ponto de vista médico, né, algum impedimento, alguma situação de saúde, no caso concreto daquela paciente, em que o médico analise e verifique de que não é recomendada esse ato cirúrgico logo em seguida, o parto, né, por alguma questão específica dela, o médico poderá, sim, nesse caso, né, como autoridade máxima ali, do ponto de vista científico, de passar essa informação para essa paciente, fundamentar isso, explicar de forma muito detalhada o porquê de não aconselhar, e o procedimento não será realizado, né? Porque se há contraindicação, em tese, subentende-se de que trará algum prejuízo para essa paciente caso esse procedimento seja realizado, algum risco ali para a sua saúde. Nesses casos, é recomendado realmente que não exista a realização do procedimento e o médico responsavelmente tem que agir dessa forma, né? Agora, como regra geral, esse tipo de intervenção, como você destacou até no exemplo, de que o médico não veja bem, você precisa pensar, você pode querer ter mais filhos, esse tipo de abordagem, se ela preencher os requisitos que a legislação está trazendo, está lá posto em texto de lei, o médico não tem que tentar convencer aquela pessoa que já teve o seu período de reflexão, como eu destaquei. Ela terá que comunicar à equipe médica, Edson, com 60 dias de antecedência. Manifesta a vontade 60 dias antes daquela data do ato cirúrgico. Então, ou seja, ela teve 2 meses para refletir, para discutir com seu marido, com seus familiares, para pensar com muita calma sobre aquele ato. Por isso que tem esse período de reflexão. Então, depois de decidido, não cabe a qualquer outra pessoa ficar tentando demovê-la ali, removê-la daquela situação e fazer com que ela retorne ao status anterior. Então, não se pode conceber. Agora, se for necessidade de saúde, aí sim é preciso seguir a recomendação do profissional. E a gente lembra também que o marido também pode fazer, que é a vasectomia, e vai ter esse prazo também de 60 dias, também é obrigatório, né? Então, até solicitar, porque a gente sabe que alguns planos de saúde até vão empurrando, né, para demorar um pouquinho mais e tal e tal. Exatamente, tem que se seguir o intuito disso é justamente por isso que eu chamo de período de reflexão. É para que a pessoa tenha essa possibilidade de, com calma, parar, refletir, ver se de fato ele quer isso, porque é um procedimento irreversível, né? Depois de um certo tempo não se reverte mais. Então é importante que a pessoa tenha muita cautela, muita calma, muita tranquilidade para tomar essa decisão de forma sensata e não se arrepender depois. Para isso é que serve. E além disso, para também cientificar todos aqueles profissionais envolvidos de que a pessoa deseja aquilo e lá na frente, quando chegar o período, se não houver contraindicação, as pessoas têm que proceder sim, realizar o procedimento, porque é assim que deseja aquela pessoa, preservando a liberdade de escolha de cada cidadão, de cada cidadã. É isso que essa legislação traz e é isso que a sociedade hoje pede, né? As pessoas têm direito de se autodeterminar, salvo as exceções. Fora isso, ela é que escolhe o que é que ela quer fazer com o seu corpo e com as suas escolhas pessoais. Perfeito. Doutor Juliano Pessoa, muito obrigado pela participação ao vivo aqui no nosso Cidade, viu? Até uma próxima. Eu que agradeço. Boa noite para todos. Obrigado, boa noite. Tá aí, uma boa notícia aí, né? Tem muita gente que tem dificuldade, inclusive, né? Até de conseguir, não só na rede pública, mas também no plano de saúde, né? Mas que a gente pague plano de saúde, tanto para fazer a laqueadura, que é o caso da esterilização das mulheres, como fazer a vasectomia, que é a esterilização dos homens, né? Até mesmo no particular, o pessoal vai empurrando. Tomara que com essas novas regras aí e esse acesso também seja facilitado.